é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tozini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Bem-vindas, bem-vindos. Mais um episódio do nosso podcast Eficiência Jurídica, podcast que trata a inovação no direito, a tecnologia no direito, patrocínio aqui de nosso escritório, Tozini Freire Advogados, com o suporte do nosso time de inovação Think Future. Hoje nós recebemos aqui no nosso podcast uma convidada especialíssima, a doutora Natasha Moraes de Oliveira, que é a secretária de Tecnologia e Inovação do Supremo Tribunal Federal desde 2022 e vem liderando, junto ao Supremo Tribunal Federal e a demais tribunais, todo esse processo de inovação que o ambiente jurídico brasileiro vem passando e vem gerando já muitos frutos. E é sobre esses frutos que nós temos hoje, então, o prazer de falar com a doutora Natasha. Doutora Natasha, muito obrigada pela presença. É uma honra tê-la aqui conosco nesse podcast hoje. Muito obrigada, doutora Patrícia, o prazer é meu. Espero que possa contribuir aí nesse nosso bate-papo, para trazer algumas informações sobre o que nós estamos fazendo e tirar algumas dúvidas, né? Para que a gente passe por mais um processo de transformação nessa área, de maneira que saiamos todos melhores do que começamos esse caminho, né? Certamente, certamente. Eu tenho hoje também aqui comigo a minha sócia Bruna Borg, que vai contribuir com uma série de perguntas, uma série de dúvidas que todos nós temos em relação a esse tema que é riquíssimo e que é de muito interesse para nós, para o nosso escritório, mas para todos os profissionais do direito, né? E já começo com uma reflexão, doutora Natasha, no sentido de entender como o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, e os tribunais como um todo promovem a cultura de inovação no momento, né? Nós hoje vivenciamos uma época, acho que sem precedentes em termos do uso de tecnologia e dessa cultura de inovação no ambiente jurídico. Os advogados e todos os operadores do direito estão ansiosos por mudanças, ansiosos pela inovação, ansiosos por novas formas de trabalho e novas formas de operar o direito, né? E a gente sabe que o STF vem tendo bastante protagonismo nesse tema. Como é o processo de desenvolvimento de uma nova tecnologia no âmbito do tribunal? Como é o fomento dessa cultura de inovação atualmente, de modo a entregar todas as entregas que vocês já fizeram e tantas outras que ainda estão por vir e que certamente formam novos paradigmas, não só no Brasil, mas no ambiente jurídico mundial, eu até diria. Mas como é esse processo de cultura de inovação e desenvolvimento inicial de tecnologias no âmbito do STF hoje? Bom, vamos lá. Justo por estarmos nesse momento de desenvolvimento tecnológico, é que o mercado, né, o ecossistema do direito, está tão ávido por essas mudanças e por inovações na forma de trabalhar, porque com o advento dessas tecnologias, especialmente de inteligência artificial, pela primeira vez chega ao direito, na sua atividade finalística, né, efetivamente de produção de conteúdo, especialmente através de textos, uma ferramenta capaz de trazer alguma automação e de trazer mudanças na forma como as coisas são feitas. O direito e o setor jurídico em geral é um dos ramos de atividade humana que menos teve mudanças ao longo do tempo, né? Se nós pensarmos friamente, como a gente faz uma audiência hoje, ela é pouco diferente do que como acontecia uma audiência há 50 anos. E muito disto, claro que tem um pouco da cultura, né, de quem é do direito, isso precisa ser dito, mas mais do que a cultura, a precariedade também de algumas ferramentas que não eram capazes de ler textos, interpretar textos, e que era então o principal, que é o principal insumo dessa atividade.
Aqui no STF, como você falou, eu cheguei aqui em 2022, mas eu trabalho na área de tecnologia em tribunais já há 25 anos, então eu vivenciei toda essa trajetória de transformação do processo que era físico para um processo que se tornou inicialmente digital, onde a gente só transformou o papel em meio eletrônico, e para um terceiro momento a gente começa agora a pensar em novas formas de lidar com o processo judicial, né? Aqui no STF, nós temos uma característica que nos diferencia de outros tribunais. A maioria dos outros tribunais do Brasil tratam com grandes volumes, talvez não, muito maiores do que os volumes que o Supremo trata diretamente. No entanto, uma decisão no Supremo é capaz de paralisar os processos em todos os tribunais do Brasil, ou, ao contrário, fazê-los andar até com mais agilidade. Então, o que nós fazemos aqui tem essa influência que passa das nossas fronteiras, né? Afeta realmente todas as decisões de todo o Poder Judiciário. Como nós temos esse papel, né, como Corte Constitucional, a inovação ela acaba partindo, a necessidade de mudança, ela nasce das próprias áreas, dos próprios gabinetes dos ministros e das próprias áreas que precisam tramitar essas ações. Então, há uma série de demandas, e isso é assim com todas as áreas de tecnologia, né? Se vocês perguntarem para qualquer área de tecnologia, de qualquer empresa, de qualquer ramo, de qualquer indústria, todos vão dizer que as áreas de TI recebem mais demanda do que podem desenvolver, né? Então, mais ainda surge a necessidade de uma priorização e de entender o que desses pedidos realmente traz algo inovador e traz algo que tem capacidade de impacto positivo, de uma mudança positiva naquilo que é feito, e no nosso caso, então, trazer mais celeridade, mas não só agilidade, trazer também, por que não pensarmos assim, mais qualidade, mais insumos para que as tomadas de decisões se deem de uma maneira mais efetiva. Aqui no tribunal, nós já tivemos uma mudança, e essas mudanças acontecem a todas as gestões. E eu vejo, além do que simplesmente porque muda o presidente, então muda completamente, não, é que a realidade vem mudando de uma maneira muito acelerada. Então, no primeiro ano, lá em 2022, na gestão da ministra Rosa Weber, nós tínhamos uma área de inteligência artificial fora da área de tecnologia, onde trabalhavam alguns desenvolvedores, junto com um assessor estatísticos e um assessor vinculado à área do direito. Nesse contexto, nós começamos a desenvolver a ferramenta chamada Vitória. O que que nós percebemos nessa experiência? Nós tínhamos alguma agilidade na definição de regras de negócio, mas nós talvez não tivéssemos tanta agilidade na hora de entregar o produto e na forma de entregar o produto que nós conseguimos quando a gente unificou a área de inteligência artificial com a área de tecnologia. E isso funcionou nesses últimos 2 anos, praticamente, que é a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele destacou assessores do seu gabinete, assessores que trabalham diretamente na presidência, com a análise de recursos e outros processos, para atuarem como curadores das soluções de IA que nós iríamos desenvolver. E eu penso que tivemos sucesso nessas ferramentas que fizemos por conta desse arranjo, onde trouxemos o desenvolvimento, a parte braçal e operacional, de fazer acontecer os programas. Porque inteligência artificial são programas ao final do dia, né? A gente pode usar um programa pronto, como é o Chat GPT, ou a gente pode querer fazer algo mais personalizado e integrado com outras ferramentas, que foi a opção do STF. Então, nós trabalhamos dessa maneira e conseguimos desenvolver, então, nessa gestão, as primeiras ferramentas com IA generativa. Vamos seguir trabalhando dessa forma? Talvez não. Talvez a gente já esteja num estágio agora em que faça sentido novamente ter uma área ou algumas pessoas dedicadas, ainda que com tempo parcial, para nos ajudar nessa curadoria. Eu vejo que assim, o grande papel que surge com a adoção de inteligência artificial é essa curadoria de dados e de avaliação das soluções que são desenvolvidas ao final. Então, é um arranjo que nós funcionamos dessa forma. Se vocês fizerem esse bate-papo com pessoas de outros tribunais, vocês vão encontrar inúmeros outros arranjos de trabalho, né? Essas ferramentas partem de laboratórios de inovação. Os tribunais maiores, isso também precisa ser dito, tem mais pessoas. Até quando eu cheguei ao Supremo, eu conto essa história. Quando a gente vem de um tribunal, eu vim de um regional de um tribunal regional do trabalho, né? Lá do Rio Grande do Sul.
É um tribunal grande, tem 70 cidades, enfim, né? É um tribunal que tem um volume bastante significativo de processos, muitos juízes, muitos desembargadores. E aí, quando eu cheguei aqui no Supremo, já a gente veio para o Supremo com uma ideia assim, nossa, agora eu vou para o Supremo. Então, agora o recurso é infinito e tudo que eu sonhei vai se tornar realidade, assim como num passe de mágica. E não é nada disso, evidentemente. Né? O Supremo Tribunal Federal é um tribunal de pequeno porte, se nós pensarmos em número de pessoas e processos, e, portanto, aqui nós não temos pessoas o suficiente, talvez, para criarmos um laboratório de inovação, uma assessoria de inteligência artificial, uma assessoria de cibersegurança, o que em alguns tribunais a gente vai encontrar. E são arranjos que funcionam. Porque as pessoas existem, né? Mais do que arranjos institucionais, e isso é algo que, quando a gente já tem uma certa estrada aí, se percebe que às vezes a gente pensa num arranjo organizacional que parece que vai funcionar tão bem, e na hora que a gente tenta colocar em prática, a coisa não funciona como a gente imaginou. Porque quem faz as coisas funcionarem de uma maneira ou de outra são as pessoas. Portanto, pessoas diferentes vão existir em locais diferentes, e eu acho que os arranjos ideais de desenvolvimento de inovação e de ferramentas tecnológicas é a arte de organizar os talentos e as pessoas, né, no Supremo é isso que a gente tem feito, né, dessa maneira. É interessantíssimo, doutora Natasha, o que a senhora coloca em termos de arranjos possíveis, né, no desenho dessa cultura de inovação. A gente aqui no escritório, no nosso programa de inovação, Think Future, nós temos um slogan, mas que é muito verdadeiro e a gente o exercita todos os dias. E a gente entende que inovação se faz com colaboração. Esse é o nosso slogan aqui, no escritório. Porque no final do dia, essa soma de experiências, passados, presentes, futuros, que geram o novo para o ambiente jurídico. Então, nós também acreditamos muito nessa combinação, de históricos profissionais, experiências profissionais para gerar algo novo. Por favor, Bruna. Claro. Doutora Natasha, a doutora mencionou, chegando no STF, se deparou com o tamanho do tribunal, né? Os recursos não são infinitos. Mas, apesar disso, a gente acompanha que o STF, junto com o CNJ, estão na vanguarda, né, do que se diz em tecnologia no âmbito do judiciário e implementação efetiva. No seu início da fala, a doutora mencionou a Vitória. A Vitória, pelas nossas pesquisas aqui, pelo que a gente acompanha do noticiário público, já é a terceira ferramenta de inteligência artificial implementada pela STF. Antes dela veio o Vitor, veio o Rafa, e depois dela, mais recentemente, a Maria. Apesar da gente acompanhar muito de frente, para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, se a doutora puder trazer um pouquinho, né, a experiência das funcionalidades dessas ferramentas de inteligência artificial e como elas podem contribuir para a celeridade e eficiência, que eu entendi que é a preocupação inicial, né, com a implementação no âmbito do É, judiciário. sem dúvida. Vou começar pelo Vitor, tá? O mais famoso, até esses dias nós ouvimos algo bem, nos causou assim, nós rimos, né, porque nós somos da área de TI, mas alguém disse assim, então eu quero saber sobre o Vitor, ele é o exterminador de recursos. Não é exatamente isso, pelo menos não a proposta inicial. O Vitor é a primeira ferramenta de inteligência artificial do STF e muito provavelmente do Poder Judiciário no Brasil, né? Essas três primeiras ferramentas que eu vou falar um pouquinho, que é o Vitor, o Rafa 2030 e a Vitória, são ferramentas construídas com inteligência artificial não generativa, inteligência artificial ainda tradicional, né? E que já dão um ganho bastante especial ao tribunal, e eu vou explicar um pouquinho por quê. O Vitor, ele é uma ferramenta que faz classificação, a palavra técnica é essa. Como o Vitor foi feito lá em 2018, houve até inicialmente uma parceria entre o Supremo Tribunal Federal e a Universidade Nacional de Brasília, né, UNB, para desenvolver essa solução que à época era extremamente inovadora. Então, utilizando algoritmos de inteligência artificial, se conseguiu ler dentro das peças, o que vejam em 2018 era uma super inovação, uma ferramenta que pudesse ler, né, linguagem natural dentro de uma peça, de um documento. E a partir da leitura de determinadas peças jurídicas que compõem então os recursos, se classifica os novos recursos que chegam aqui. Se classifica com relação ao quê? Aos temas de repercussão geral já julgados.
Ou seja, se o recurso aqui chegou e se identifica que já há um tema de repercussão geral afetado, que deveria ter sido aplicado àquele caso, provavelmente esse recurso não será admitido para julgamento no STF e então terá sua admissibilidade negada e voltará ao tribunal de origem para aplicação daquele tema. O que que o Vitor faz então? Ele traz uma automação para essa análise inicial. E vejam, eu friso isso, é uma análise inicial. Depois que o Vitor sugere a classificação, existe uma equipe na Secretaria de Precedentes aqui do tribunal que faz essa validação ainda humana. E claro que muito mais facilitada, porque antes, para fazer isso, teria que ler todos os recursos. Né? E então identificar o que a ferramenta faz é ler os recursos de maneira automatizada e criar uma classificação inicial dizendo, olha, esse rol de processos parecem estar vinculados com o tema X de repercussão geral. E as pessoas que trabalham na área fazem essa validação. O que que isso trouxe de mudança no tribunal? Sempre que a gente traz uma ferramenta de tecnologia, isso é importante se dizer, a gente tem que ter em mente, e não estou falando só de um tribunal, de qualquer empresa, né, ou mesmo na nossa vida pessoal. A gente tem que ter um objetivo. O que que nós queremos com isso? Porque ferramenta custa caro, não só dinheiro, mas esforço, né? Esforço de quem desenvolve, esforço de quem pensa sobre como ela vai trabalhar, esforço de quem testa. Então a gente tem que ter um objetivo. O grande objetivo do Supremo naquele momento era reduzir o acervo. Havia um acervo enorme nos gabinetes dos ministros e se percebeu que grande parte desse acervo que já estava distribuído nos gabinetes eram processos que sequer teriam os recursos admitidos. Só que esse volume era tão grande que aqueles que deveriam ser admitidos e ter uma análise cuidadosa talvez não tivessem tempo de ter essa atenção necessária. Então, o Vitor ele trouxe uma mudança no rito aqui de andamento do processo. Os processos deixaram de ser distribuídos aos gabinetes dos ministros previamente, e essa distribuição deu espaço a uma análise prévia feita pelo Vitor e feita por um grupo de pessoas que analisam o resultado do Vitor. Então, os processos chegam, eles são classificados. Aqueles processos que têm tema de repercussão geral vinculados, eles não são distribuídos aos gabinetes dos ministros e eles partem para uma análise de admissibilidade feita pela presidência. Então, deixou de se espalhar isso em outros 10 gabinetes para se concentrar no gabinete do presidente, que é quem despacha sobre a admissibilidade. Então, isso rapidamente fez com que os processos nos gabinetes dos ministros reduzissem o volume. E aí, bom, aí nós tivemos luz aquele processo que era o diferente, que era o que ensejava uma análise mais cautelosa. Então, esse foi o Vitor. Ah, Logo em seguida do Vitor, se fez aqui no tribunal um sistema chamado RAFA 2030, que tem o objetivo de classificar todos os processos em julgamento com relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda da ONU 2030. Isso é um movimento de comunicação à sociedade, até de se ver, né, dentro daqueles ODS, dentro do trabalho que é feito dentro no STF pelos ministros no julgamento dos processos. Então, quando vocês entram lá na consulta processual do Supremo e tem os tags, assim, dizendo quais são os objetivos, essa classificação é feita com a ajuda da Rafa. E, de novo, ela sugere a classificação e as pessoas dos gabinetes revisam essa classificação sugerida. Então, de novo, a gente traz uma automação para agilizar esse processo, mas com uma ação humana de revisão. O terceiro sistema, e aí a Vitória, que eu comentei, ela nasceu em 2022, com qual objetivo? Então, nós já sabemos que tudo que é recurso, eu consigo classificar com relação a temas de repercussão geral. Mas eu não consigo fazer isso com outras classes, até porque eu não tenho temas, né? Eu tenho outros tipos de precedentes nesses casos. E então fomos analisar qual era a classe processual que tinha maior volume. E isso é até legal compartilhar, né? Quando nós temos muitos problemas em muitas frentes, às vezes é difícil entender aonde vale mais a pena a gente se dedicar, né? E aqui no Supremo a análise foi feita com relação às classes processuais, quais são as classes que têm maior volume e, quem sabe, comportamentos que seja factível a gente trazer uma ferramenta tecnológica para automatizar e acelerar as análises. E aí, no caso da Vitória, se destacou as reclamações. Lá em 2022, hoje aumentou mais ainda, mas lá em 2022 já havia o início de mudança de comportamento com relação às reclamações, que passaram a crescer de maneira muito significativa.
E elas também são distribuídas aos gabinetes, tinham um comportamento no que diz respeito precisamos conhecer esse acervo, um pouco semelhante aos recursos lá antes do Vitor. E aí o que que se fez então? Se adotou um outro tipo de técnica chamada de clusterização, ou seja, agrupamento, para fazer o quê? Ler esses processos, ler algumas peças. Quando eu falo ler os processos, a gente não lê o processo inteiro, tá? Nós lemos algumas peças que fazem sentido para análise daquela classe específica. Então, nós vemos algumas peças que para reclamação faz sentido e a ferramenta de maneira automática e não supervisionada, como nós dizemos. Então, ela faz isso sem uma supervisão humana inicial. Ela identifica e agrupa processos similares. Isso não impede a distribuição, nada disso. Ela consegue ver os processos que estão distribuídos nos gabinetes mesmo. Mas o que que ela trouxe de informação e de dados para a tomada de decisão no Supremo? Se começou a perceber que tem processos muito parecidos, distribuídos em todos os gabinetes dos ministros, e que talvez, se tivéssemos um tema de repercussão geral afetado, poderia se resolver isso com maior segurança jurídica para todos e com maior agilidade. Então, lançou luz a esse acervo disperso, ensejando, então, análises, de temas de repercussão geral, de novos temas, e a identificação prévia, e muito prévia, eu não diria, mas precoce, de demandas de massa. Porque agora eu consigo entender se processos muito parecidos estão chegando, porque a ferramenta Vitória, ela agrupa isso de maneira automática. Né? Ela agrupa dentro de um sistema, tá, gente? Eu sempre friso, os processos estão nos gabinetes sendo julgados normalmente, mas essa Secretaria de Precedentes, ela consegue ver isso. Então, ela sabe que sobre uma reclamação que envolve pejotização, tem 500 processos e estão distribuídos dentro dos tais gabinetes e que as decisões estão sendo nesse ou naquele sentido. Então, é uma informação muito preciosa para uma política judiciária diferenciada. Então, se traz dados, né? É a nossa jurimetria. Se traz dados para a tomada de decisão, né? Então, o que que nós vamos fazer? Então, vejam, nos primeiros 12 meses de uso da Vitória, 11 ou 12 novos temas de repercussão geral foram afetados a partir de uma indicação da Vitória. Então, já teve uma efetividade com relação a isso. A gente continua evoluindo a Vitória, né? A ferramenta de TI nunca acaba. E aí trouxemos uma nova característica para ela, um pouco mais recente, que é permitir que os gabinetes ou a própria Secretaria de Precedentes destaque um processo, que nós chamamos de paradigma, e peça para a ferramenta identificar no tribunal processos iguais àquele. Então, dentro de um gabinete, isso é interessante, e os gabinetes têm utilizado, especialmente nessa classe de reclamação, né? Ontem um gabinete até me referiu, eu gosto de usar a Vitória quando tem algum tema ou quando tem a possibilidade de algum tema de repercussão geral ser afetado, porque eu identifico rapidamente os processos que eu preciso sobrestar, que precisam aguardar, e aí isso cria dentro do gabinete uma agilidade com relação à distribuição dos processos dentre os assistentes e a priorização dos processos a serem analisados. Então, é uma ferramenta de gestão, muito mais, muito antes do que uma ferramenta de decisão judicial, de análise do caso, ela, na verdade, é uma ferramenta de gestão que faz a gente entender onde os processos estão. Eu julgo que essas três ferramentas, especialmente Vitor e Vitória, são essas ferramentas que trouxeram dados, talvez pela primeira vez, né, dados mais específicos dos processos para o Supremo. A Vitória opera hoje na classe reclamação e na classe habeas corpus. Uh, Até esse momento da história, vocês vão me interrompendo, tá? Porque senão eu vou ficar aqui falando. É que a gente está absolutamente absorvida com as informações. Eu tenho uma característica, quando eu gosto do que eu gosto do que eu faço, e quando eu começo a falar, então, é mais ou menos quando a gente fala de filho, né? Quando a gente começa a falar dos filhos da gente, a gente tem muito a contar. Ai, até o desenvolvimento da Vitória, nós não vivíamos o boom da IA generativa, né? Então, nós treinávamos os próprios modelos. Eram modelos menores, por óbvio, né? Mas isso era feito tudo dentro das nossas casas, dentro dos tribunais, ou dentro das empresas que quisessem usar isso. Então, nós tínhamos um custo muito baixo, porque nós conseguimos fazer isso com pouca capacidade de processamento, e até porque não tinha muito conhecimento sobre isso no mercado, né?
alguns servidores da casa, pessoas que são servidores públicos, se especializaram nesses temas, e nós fazíamos tudo dentro de casa. E a gente estava super feliz com a vitória. Era uma novidade dentro do Supremo, já dava resultado, e aí nós fomos, então, impactados também, como todo mundo, com o chat GPT e essa super mudança. E aí deu aquele primeiro momento, puxa, e agora o que que a gente vai fazer? Porque dava uma sensação inicial de que a coisa era mágica. Então, tá, primeiro, a gente não precisa mais treinar modelos. Aí os colegas da área de tecnologia, que na maioria dos casos são estatísticos. Ah, agora eu fiquei sem trabalho, né? Porque eu era super expert em treinar modelos, eu sabia de Transformers, que é a tecnologia aí que fez que permitiu essa grande transformação. Que eu vou fazer agora, né? Eu acho que eu vou trabalhar com segurança, porque eu acho que agora a segurança é um negócio que vai bombar, né? Então, para onde vai a minha carreira nesse momento? E aí a gente começou, não, vamos dar um tempo e vamos entender esse mercado. E durante alguns meses nós fomos muito procurados por várias empresas, oferecendo já soluções jurídicas dentro do chat GPT e a época do Palm, que era a ferramenta também que existia ali no início. E a gente não conseguia mais trabalhar, porque como o Supremo tem bastante visibilidade, julgo que na área de tecnologia muito por conta do sucesso do Vitor, né, da fama do Vitor, a gente tinha, assim, nós tínhamos uma desconfiança grande de que não havia pronto, de que de fato nós íamos precisar desenvolver algo especializado. Por quê? Porque trabalhando em tribunais e com direito há muitos anos, a gente sabia que o direito é uma matéria sensível. É diferente de trabalhar com imagem ou de trabalhar com dado estruturado. O direito trata da vida das pessoas, da vida da sociedade. Então, assim, a gente já tinha uma sensação de que pronto, não ia funcionar muito bem. Mas, enfim, várias empresas diziam que sim, que a coisa ia acontecer, e aí a coisa foi tão intensa que nós resolvemos fazer aquele chamamento público, que eu não sei se os ouvintes, né, Lembro. sabem Uhum. sobre isso, mas o Supremo entendeu o quê? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o mercado, vamos ouvir o ecossistema da justiça com universidades, grandes empresas, startups, empresas que trabalham nesse mercado de produtos jurídicos, né, produtos informatizados jurídicos, e vamos entender com eles se realmente isso é possível, né? Vamos trazer um desafio. O desafio que a gente escolheu, então, naquela oportunidade, era gerar relatórios em classes recursais, agravo, recurso extraordinário e recurso extraordinário com agravo. De novo, porque essa escolha? Porque é o que tem maior volume. Uhum. E tem complexidade. Quando um recurso chega ao Supremo, já tem vários acórdãos aquele processo, por exemplo. Então, aqui mesmo, quando se faz uma análise humana, tem que se ter cuidado em identificar qual é o acórdão recorrido daquele processo, né? Então, a gente entendeu que se tivesse um bom relatório, ajudaria bastante já nessa análise inicial. Então, o desafio era esse: a gente deu um conjunto de processos já julgados, de recursos já julgados, para as empresas trabalharem e um prazo curto, já que parecia que era mágica, né? Para que as empresas desenvolvessem essa solução e viessem apresentar, então, aqui no STF, ao ministro Barroso e a outros ministros e assessores jurídicos, enfim, que aqui atuam. E nós tivemos uma situação interessante lá no chamamento, porque nós tivemos 70 empresas inscritas inicialmente. Dessas 70 empresas, 25 empresas desenvolveram e participaram das reuniões técnicas para tirar dúvidas com relação a isso, e apenas 23 das 70 vieram no dia da apresentação pública dessas ferramentas, né, que a gente chamou protótipos, porque, claro, que a gente não esperava algo que saísse dali e fosse funcionar imediatamente. Então, isso demonstrou de maneira clara que o meio jurídico, o conteúdo jurídico, ele tem uma sensibilidade, um comportamento que a simples adoção de uma ferramenta de IA generativa capaz de gerar um resumo, por exemplo, fosse atender. Uhum. E aí, então, a gente encerrou o chamamento, tendo essa visão do momento histórico do desenvolvimento das tecnologias, e aí passou a desenvolver internamente, com o apoio de algumas dessas empresas que tiveram um bom desempenho ali no chamamento, a Maria. A Maria então, a nossa primeira ferramenta com IA generativa, ela tem por objetivo gerar, então, né, generativa, a gente quer gerar coisas. No nosso caso, a gente quer gerar texto. A gente quer redigir textos jurídicos.
Então a primeira solução foi essa, né? São os relatórios em ARI e RE, que já ajuda bastante. O que alguns assistentes nos trazem é que talvez o relatório que a Maria faça melhore a qualidade da decisão, porque consegue resgatar, e isso é uma coisa que ferramentas de IA generativa fazem bem, de IA em geral, capturar informações dentro de textos. Então, ela, como a ferramenta tem uma capacidade de ler um volume gigante de textos, muito maior que um ser humano, com muito mais velocidade, a recuperação de informações de texto passa a ser facilitada. E só isso já bastaria para trazer mais dados, tudo, né, tem a ver com esse vínculo de tomar decisões com base em dados, de trazer mais dados para análise dos casos. Então a Maria tem essa primeira ferramenta. As outras duas ferramentas que estão em produção hoje é a geração de ementas, e aí eu penso que também os advogados têm acompanhado esse movimento, um movimento encabeçado aí pelo ministro Luiz Roberto Barroso, de trazer ementas mais completas, a ponto, e completas em linguagem mais simplificada, para que as partes e a sociedade em geral possa rapidamente identificar sobre o que é aquele processo, qual é a decisão, especialmente no Supremo, né? Como eu disse, eu trabalho em TI há muitos anos, mas em judiciário, mas o Supremo tem características especiais, né? Tem alguns votos no Supremo que tem 200 páginas, 300 páginas, sessões que duram semanas, sessões presenciais que duram semanas de debates, enfim. Então, ter uma boa ementa faz com que o Supremo comunique melhor as suas decisões, e isso é bom, enfim, ao país. Portanto, a gente fez a Maria também gera ementas, né? Nós até brincávamos com o ministro Barroso que uma coisa boa da IA generativa e do modelo de ementas é que vários ementadores, né? Essa palavra foi criada, tem vários ementadores hoje por aí, né? Vários juízes fizeram ementadores muito bons, enfim, dentro desse modelo. E isso é legal da coisa da colaboração também, né? Então, se fez um modelo inicial, o pessoal até dizia, nossa, a resolução lá do CNJ, que definiu esse padrão de ementa, ele é um prompt muito bom. Basta colocar ela lá no chat GPT que já sai alguma coisa até bem legal. E assim começou a ser feito. Então, a Maria também gera uma ementa, a gente tem melhorado essa ementa a cada interação, e no fim eu vou falar um pouquinho como o Supremo resolveu trabalhar nisso. E o último é umas perguntas e respostas, como uma análise inicial das reclamações. O sistema lê, a Maria lê essas peças iniciais, da inicial da reclamação, e responde perguntas feitas preliminarmente por uma equipe que trabalha com reclamações, né? A gente pergunta, tá, quando vocês recebem uma reclamação, como vocês fazem? Que perguntas precisam ser respondidas? E aí, então, a gente tem essas perguntas. Nós estamos em homologação nesse momento com o relatório da reclamação, isso vai entrar em produção até o final da semana que vem. E uma parte que ficou bem legal, e aí eu dou os créditos, né? Que casualmente não foi proposital, mas casualmente foi do tribunal de onde eu vim. Eles desenvolveram uma ferramenta muito legal e a gente acabou internalizando essa ferramenta, o conceito dessa ferramenta na Maria, que é de fazer uma análise de precedentes em tempo real. Ao mesmo tempo que o sistema gera o resumo, o relatório, né? No nosso caso, o relatório, no caso desse tribunal, até são minutas já de decisão, ele já pesquisa os precedentes vinculados àquele caso. E apresenta na mesma tela o texto gerado com a IA e os precedentes que a IA identificou para aquela decisão. Para que as pessoas possam fazer sempre essa validação humana, mas que essa validação humana seja facilitada. Então, eu já Mais consigo ter na célere. mesma muito mais célere, né? Antes, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá, abrir a pesquisa de jurisprudência, num método tradicional, fazer algumas pesquisas. Ah, esse não é, esse não é, esse não é, né? Talvez os primeiros não sejam os precedentes adequados, mas é muito mais rápido, porque nós conseguimos, através, né, de tecnologia e de vetores, né, que é o que a gente usa, de vetorização, analisar o texto gerado com os precedentes e trazer uma consulta pronta, né? O analista, ele já tem ali, aí a gente traz alguns filtros, né? Eu quero saber só do meu ministro, eu quero saber se, se é tema de percepção geral, se é classe de controle concentrado, enfim. Já traz os precedentes ali todos prontinhos, que também é uma cultura que o ministro Barroso prega, né? E, enfim, que é importante para a nossa segurança jurídica, a cultura dos precedentes.
E que Deixa mesmo eu aos fazer juízes. uma. Ah, por favor, doutora Não, Natasha. só para concluir essa frase, que mesmo aos juízes há dificuldade, porque todos os juízes do Brasil têm um volume assustador de processos para trabalhar. E, portanto, os próprios juízes precisam ter essa facilitação de acesso aos precedentes para aplicá-los, né, nas suas decisões. Eu lhe ouvindo falar, né, e estou aqui absolutamente maravilhada com a evolução do nosso Poder Judiciário, da nossa Corte Constitucional no uso dessas tecnologias. Uma das reflexões que a gente ouve muito, um dos receios, da população em geral, é em que medida essas ferramentas podem ser usadas como uma forma de se criar uma jurisprudência defensiva, de se dificultar o acesso ao judiciário, a apreciação dos recursos, etc. Mas, lhe ouvindo e ouvindo o detalhamento para que serve cada uma dessas ferramentas, me parece que é exatamente o oposto. É a utilização de tecnologia para entregar uma melhor justiça para o cidadão brasileiro, né? Existe algum trabalho do STF em desconstruir esse receio, dos operadores do direito, no sentido de que o uso dessas ferramentas de tecnologia poderia implicar numa dificuldade de acesso ao invés de facilitação do acesso? Isso é voz corrente, né? As pessoas têm receio quando ouvem que a adoção de ferramentas, especialmente de IA, né, vão trazer esse comportamento. Vou dar um spoiler aqui, né? Nós recebemos dezenas de solicitações através da ouvidoria sobre como essas ferramentas funcionam, qual é o comportamento, quantos recursos foram classificados automaticamente, porque as pessoas ainda acham que é tudo feito de maneira automatizada. E aí, o que que nós entendemos? Bom, primeiro que fazer essas inserções como a minha nesse podcast é importante. Então, aproximar o Supremo de quem opera o direito também fora, né, do tribunal, para falar sobre isso abertamente, qual é a dúvida, né? Como a gente pode melhorar, porque a ideia, e é uma posição da justiça no Brasil, que é de facilitar o acesso, né? A justiça brasileira, ela quer facilitar o acesso. Diferente de outras cortes onde é muito caro litigar, né? No Brasil, não. No Brasil, a gente quer que as pessoas tenham acesso à justiça. E, portanto, essas ferramentas vêm para a jurisdição como uma ampliação do acesso à justiça. Porque também não adianta eu ficar recebendo processos que eu não consigo julgar. Então, eu preciso receber, mas eu preciso dar conta de analisar de maneira adequada todos os processos que chegam até a corte. O que nós vamos fazer? Isso é um spoiler, a gente está criando uma página, um hot site sobre inteligência artificial no STF. E nós estamos trazendo toda a documentação de cada uma das ferramentas de maneira muito transparente, tanto para quem trabalha com tecnologia, como para quem trabalha com direito e com pesquisas de outros ramos de conhecimento, de outras esferas de conhecimento, para que possam ter acesso a construção, a como a gente opera com essas ferramentas, trazendo esses processos de trabalho que estão fora do sistema, né? Tá, o Vitor vai lá e classifica, sim, mas daí tem uma equipe de X pessoas que analisa essa classificação. Então passa para uma outra equipe que tem o que a gente chama de questionários, então tem uma série de outras perguntas que pessoas respondem antes dessa triagem que diz, então, isto será admitido e isto, portanto, será distribuído aos gabinetes e isso há uma tendência de não admissibilidade, vai para uma análise da assessoria de recurso extraordinário para fazer essa análise humana. Então, a maneira que nós estamos vendo de desmistificar isto é trazendo informação, né? Trazendo informação, educando, e eu acho que isso todos nós, independente da área de conhecimento que atuamos, precisamos fazer para sobrevivermos no futuro de amanhã. Nós precisamos saber como essas ferramentas de IA generativa ou de inteligência artificial em geral funcionam, como a gente vai trabalhar com elas, como elas podem se inserir no que nós fazemos hoje todos os dias. Não só porque todos vão adotar, e aí eu acredito sim que a diferença estará entre quem usa e quem não usa, né? Eu não acho que essas ferramentas vão substituir as pessoas. Eu sou da visão do copo meio cheio, até porque trabalho com tecnologia, né? Então eu tenho que pensar quando escolhi essa profissão foi justamente para usar tecnologia para melhorar a vida das pessoas, né? Mas a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não educar as pessoas, porque é óbvio que não podemos ser também inocentes
de que a tecnologia vai ser sempre ser usada para o bem, e a gente vê toda essa realidade difícil que a gente vive com relação a fake news e desinformação nas redes, e o quanto é difícil depois desconstruir uma informação equivocada, né? Então, eu penso que essa questão de educação, ela se faz necessária na vida da gente, não só para preservarmos os nossos trabalhos, mas para que a gente possa ter uma vida saudável e uma vida melhor no futuro, no que a gente já vive hoje, né? Entender como isso funciona e sempre buscar essas validações. O que o pessoal que trabalha com direito, advogados, tem nos perguntado são coisas do tipo: como eu escrevo o meu recurso, ou qual é a melhor forma de eu escrever a minha petição. E aí vem as coisas engraçadas, para que o Vitor possa fazer essa classificação mais rapidamente, ou para que eu possa enganar o Vitor. E aí eu digo que não há necessidade de enganar o Vitor, porque o Vitor erra também, né? A gente está num índice de acerto até bem bom, tem mais, o nosso índice de acerto para temas de repercussão geral recentes, ele é mais de 90%. Mas se eu sei É que é alto. 90%, eu sei que 10% as pessoas tiraram dessas classificações. Que as pessoas entraram lá e disseram: não, Vitor, isto não é. Isto, embora tenha alguma vinculação com aquele tema, na verdade tem outro. O que está em discussão aqui não é exatamente aquilo, e, portanto, sim, esse processo será distribuído e será analisado, né? É muito mais trazer a informação e educar do que esse ensinamento, né? O que que a gente pode dizer? Claro, se perguntar para alguém de tecnologia qual é a melhor forma de escrever uma petição, não tenho dúvida que eu vou dizer que é dentro de um formulário. Coloque aqui, seu pedido um. E veja, eu venho da Justiça do Trabalho, tem 50 pedidos numa petição inicial. E às vezes não vem muito arrumadinho assim, então tem um pedido lá no primeiro parágrafo, e lá pela metade tem uma coisa que se refere àquilo. Eu diria isso, gente, vamos fazer um formulário, né? Agora vai ter lá todo o peticionamento eletrônico, você vai dizer: eu quero fazer uma reclamação, eu quero mandar um habeas corpus. Aí abre um formulário e o advogado preenche campos. É claro, e gente, eu já pensei assim, né? Quando eu comecei lá a trabalhar com desenvolvimento de soluções, eu pensava isso: gente, é tão fácil. É tão fácil eu fazer. Não, não é fácil, porque direito é a construção de um pensamento e que analisa questões sociais sensíveis e que mudam ao longo do tempo e que tem toda uma análise humana a ser feita dentro daquele contexto, né? Então, eu diria, como uma dica, pensando no viés tecnológico, de, claro, fazer um texto organizado, porque sempre que a gente recebe um dado um pouco mais organizado, fica mais simples de fazer a classificação e de buscar esses dados, né? Quando a gente começou a falar em jurimetria, isso já tem vários anos sendo adotado, jurimetria adotada de maneira real nos escritórios de advocacia, nos tribunais. O que que a gente fez? A gente estruturou dados, né? Começou lá com o CNJ obrigando os tribunais a mandarem dados estruturados. Eu quero saber quantos processos foram julgados, de que tipo, como é que foram as decisões, quais eram os juízes, qual era o tempo, né, quais eram as localidades, né? Foi assim. O que que a gente faz com IA generativa quando nós lemos um texto? A gente estrutura a informação, né? E a partir dessa estruturação é que nós fazemos essas análises. Mas ainda que a análise não fosse automática e sim feita por um ser humano, quanto mais organizado está o texto, melhor é a análise, né? Eu acho que agora a gente ganha com talvez poder ler, talvez não, mas nós conseguimos com ferramentas automatizadas ler textos maiores, né? Eu me lembro assim de momentos históricos em que os tribunais faziam coisas como a sua sentença sairá em 10 dias se a sua petição tiver até 10 páginas. Sentença 10, né? Petição 10, sentença 10. Isso existe É, ainda, esse Exatamente. slogan ainda existe, mas por quê? Porque, bom, humanamente não era razoável naquela unidade, dentro daquele volume, da realidade daquele tribunal, de que, bom, eu não consigo ler adequadamente muito mais de 10 páginas sem demorar 90 dias ou um ano para proferir uma sentença. Com IA, a gente vai para um outro momento, a gente consegue ler petições muito maiores do que 10 páginas e organizar dados de modo a dar possibilidade a um juiz de dar uma sentença em 10 dias. Doutora Natasha, a doutora trouxe informações
riquíssimas para nós aqui, inclusive spoilers do que vai acontecer, né, nos próximos dias ou meses aqui no STF. Mas partindo para o encerramento da nossa conversa, a gente teria inúmeras outras perguntas, mas a gente viu que extrapolamos o tempo que nos comprometemos com a doutora. Acho que uma pergunta final seria: qual é o futuro da tecnologia no Poder Judiciário? No STF está claríssimo, já disse que está na vanguarda e continua seguindo nesse caminho com base nos spoilers que a doutora deu, mas pensando em Poder Judiciário como um todo, o que a doutora entende que seria o futuro da tecnologia? A gente está num caminho sem volta com inteligência artificial generativa. Penso que nós vamos ter modelos próprios do Poder Judiciário, modelos, né, especializados, modelos menores especializados. Penso que há um esforço de fazer com que esses modelos operem internamente, o que é um pouco, né, um contrassenso a gente pensar que todo mundo é nuvem. A questão da soberania e que tem muita vinculação com o direito, com a prestação da jurisdição no país, está ensejando essas experiências, né? Não, vamos processar internamente, vamos contratar GPUs e capacidade de processamento interno para fazer algumas coisas. Então, acho que teremos modelos especializados na área jurídica para nos dar resultados melhores. Teremos mais automações, cada vez mais. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho certeza que a tecnologia não vai substituir, que é a análise sensível e humana de um magistrado que se responsabiliza por essa decisão. Então, né, a gente vai seguir nesse caminho, e a generativa ela é mais uma ferramenta tecnológica, como tantas outras que a gente, né, teve, mas que para o direito traz esse momento de transição efetiva de como se trabalha. Né, a gente, com essas ferramentas, a gente já vive hoje, não é um futuro distante, né, mas nós já conseguimos pegar uma imagem e fazer perguntas para um vídeo, dar condições para um magistrado de ter uma série de informações melhores. Então, acho que a tecnologia vai seguir nessa evolução, estruturando cada vez mais os dados, ainda que eles não estejam estruturados na vida, para que a gente consiga desenvolver essas soluções. E eu gostaria muito, e eu acredito nisso, de que os mais de 90 tribunais do país conseguissem desenvolver soluções de maneira mais colaborativa. Nós temos muitas mentes, assim, braços e cabeças que desenvolvem soluções de TI, são escassas, né? A pandemia mostrou isso, então houve um boom de contratações dentro dos tribunais. Muitos talentos foram perdidos para a iniciativa privada por conta, né, dessa corrida com relação a isso, mas ainda com essa evasão que o Poder Judiciário, que os tribunais tiveram, as pessoas que aqui ficaram e que estão entrando ainda, né, com os novos concursos, enfim, se trabalhassem de maneira colaborativa, nós teríamos uma empresa imensa de tecnologia, produzindo tecnologia para o Poder Judiciário e trazendo mais rapidamente esses benefícios. Então, eu não sei se isso vai ser real, né? Até porque a gente tem sim a autonomia dos tribunais, isso precisa ser respeitado, mas eu gostaria de viver isto. Estamos torcendo para isso, doutora Natasha. Muito obrigada. Realmente é um privilégio profissional lhe ouvir. Nós estamos aqui verdadeiramente encantados com suas considerações, com seu entusiasmo sobre o uso de tecnologia no Poder Judiciário, sem dúvida nenhuma, para gerar uma melhor justiça para os nossos cidadãos, para o nosso país. Então, mais uma vez, agradecer a sua participação, a gentileza de estar conosco, de passar todas essas considerações e novidades que teremos logo mais, e lhe desejar muito sucesso nessas empreitadas, nesses desafios, e torcer para que cada vez mais nós tenhamos novas tecnologias aplicadas pelo Poder Judiciário, para trazer essa eficiência, essa agilidade, essa celeridade, essa boa justiça, que a gente recebe do Poder Judiciário todos os dias. Muito obrigada mais uma vez. Gente, eu que Obrigada, agradeço, doutora doutora Patrícia, doutora Natasha. Bruna. Agradeço demais a oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês. E agradeço a gentileza, as palavras gentis, né, que motivam a gente a seguir e continuar trabalhando com esse objetivo, né, de realmente prestar melhor jurisdição, que é o nosso papel. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a todos que estiveram conosco nesse podcast hoje. Até a próxima.